aquele dia eu levantei, eu me sentei na mesa na cadeira da mesa. A mãe veio, fez o café para mim. E quando eu vi, ela veio por trás de mim, né, e se debruçou, me puxou a cabeça para o corpo dela e me abraçou bem forte. E eu senti as lágrimas dela cair sobre mim. E ela diz assim: olha, eu queria que Deus tirasse as minhas pernas e as desse para ti. Em segundos eu disse: ó mãe, hoje é teu dia. Eu vou prometer para ti, para minha família, para os meus amigos, que antes que tu parta deste mundo, ou que eu parta deste mundo, eu vou ser alguém na vida. Muitas amigas minhas, né, me disseram que eu era louca, né, em viver com uma pessoa com deficiência que nem o Nestor. Mas eu nunca vi isso como barreira, sabe? Eu aprendi a minha vida, eu tive que aprender com ele, porque ele precisava que eu me modificasse. Então não era porque eu estava me impondo aquilo ali, sabe? Então eu fui viver uma vida que eu escolhi, né? Conviver com ele do jeito que ele era. Mas eu sempre era um menino muito agitado, sempre desperto, sempre querendo novidades, sempre procurando alguma coisa a mais que eu pudesse ter para mim. Então eu queria ser diferente, mas eu queria ser diferente no meu modo de agir, no modo de pensar. Eu caminhava, até jogava bola, né, com as gurizadas lá. Eu caminhava assim, vamos dizer, 200 metros, 300 metros, daí tinha que descansar um pouco, mas daí levantava e bom, eu ia de novo. Mas eu fazia praticamente todas as atividades que os outros faziam. Eu tinha 16 anos, e aí que eu entrei assim quer participar, quer jogar, e eu descobri então que no momento que eu parei de caminhar, foi um momento assim que foi muito crucial para mim, muito forte. Aí um dia, né, na época de carnaval, né, eu sempre participava dos carnaval, ia junto com a turma e baile. E naquele dia, então, na nossa casa, né, ficava na PS 116, e aí parava o ônibus que levava toda a turma sempre para os salões de baile. E naquele dia foi diferente, eu senti que eu não tinha mais condições de poder acompanhar a turma, e eu cheguei para eles e disse: olha, hoje eu não vou, mas nós vamos te ajudar. Eles também sentiam que eu estava com uma situação já mais complicada. E eu disse: não, eu não vou mais, não quero ir. E ao mesmo tempo que eu falei isso, eu já me recolhi por dentro do meu quarto, me sentei na cama e comecei aí sim eu chorei. Comecei a chorar e olhei para cima e disse: ó Deus, para que fazer isso comigo? O que eu fiz? O que eu fiz? Em 91, que eu comecei a ter problema de saúde, tudo por causa do desvio da coluna. E aí eu fui buscar em tudo que é lugar. E eu disse assim: olha, não, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha saúde. Daí fui para São Paulo, fui para tudo que é lado, e me deram muito pouco tempo de vida. Vai ter uns 2, 3 anos de vida e vive o que tu pode, porque não tem como mexer na tua coluna, que estava em 144 graus de curvatura. Sempre essa cirurgia, na época, ela era escalonada, se fazia então a liberação por via anterior da deformidade, que era tão acentuada e rígida, que tinha que se fazer uma liberação pela via anterior para soltá-la, para depois, por trás, promover a correção e a fixação com o uso de hastes e implantes todos que na época nós dispunhamos. Na relação risco-benefício, ele não tinha outra chance, ele tinha apenas uma chance para resolver o problema. E aí você estuda o risco de 2 grandes intervenções para resolver o problema definitivamente, e a balança pendia para o lado de dizer não para ele.
Agora, se tem alguém que tem muita vontade de viver, como eu via nele naquela época, eu sempre conheci ele assim, né? Aí o seu lado humano é tocado por isso também, é lógico. Mas a decisão sempre é do médico. Aquele era um caso especial. Para mim, não é a minha hora, não foi a minha hora. Claro que a minha limitação hoje, né, fiquei totalmente dependente, fiquei totalmente, né, tem que estar hoje sempre alguém para me ajudar. Eu ainda não vou morrer porque eu não sou alguém na vida ainda, do jeito que eu quero ser. O Nestor foi uma pessoa que teve mais barreira nisso, mas eu nunca tive receio de ter uma filha, um filho pudesse ter o problema dele ou não ter, sabe? Eu nunca vi isso, eu nunca tive medo. Então isso existe. Quando eu fiquei grávida dela, muitas pessoas também me falaram, eu disse, mas e daí? Né? Isso é se for, o que eu vou fazer? Então vou enfrentar, eu não tenho medo disso, sabe? Então não tive. Lembro do meu pai ter dito ainda pra mim assim, olha filha, tu não tem que ir na cabeça dos outros, tem que fazer aquilo que tu acha que é o correto. Tu acha que é certo, que tu vai conseguir, então o resto não enfrenta a vida e vai. E é o meu marido, meu parceiro. O nascimento dela também fez com que eu também mudasse a minha moda, porque eu era uma pessoa assim que ficava muito tempo na rua, de noite de chegar em casa e ver ela, conversar com ela, brincar com ela, contar histórias. E ela também, muitas vezes a gente, pai, como é que vamos brincar? Então a gente, tanto ela como eu, a gente inventava brincadeira onde os dois pudessem participar. No dia da morte do meu pai, eu estava disputando um título de futebol de salão do campeonato municipal de Novo Hamburgo de futebol de salão. E quando cheguei em casa, já era madrugada, quase 2 horas da madrugada, eu cheguei em casa e a minha mãe estava esperando e ele disse assim, olha, o teu pai está te esperando no quarto, ele quer saber como é que foi teu time, como é que tu foi. E eu com meu troféu já na cadeira, entrei no quarto dele, eu olhei e disse, tá aí, como é que foi? Só pai, tá aqui mais um troféu, mais um título. Daí ele olhou pra mim assim, começou, eu senti que ele tava chorando assim, né? Disse, meu filho, tu é um campeão. Tu é um campeão. E essas foram as últimas palavras que meu pai pronunciou, né? E depois ele adormeceu e não acordou mais. E a mesma coisa aconteceu com a mãe. A mãe também, antes do fim da vida dela, né, mas isso era um tempo antes, eu perguntei para ela, e aí mãe, sou alguém ou não sou? Ela disse, olha, se tem alguma mãe no mundo que é mais feliz, eu não acredito. Os filhos que eu tenho, os exemplos que vocês têm, e mais tu, eu jamais vou esquecer aquela promessa, e tu mais do que cumpriu. Tu não só cumpriu para mim, tu cumpriu para a família, tu cumpriu para teus amigos. Hoje, tu é uma pessoa referência em tudo que é lugar, mas não é isso, não é a tua referência. É a vontade que tu tinha de viver, a vontade que tu mostrou sempre, a vontade de vencer. Então, ser que tu é alguém na vida, tu não precisa mais falar isso. Porque tu é muito mais que isso. Tu é um filho que qualquer mãe do mundo gostaria de ter. Pai, eu me orgulho muito de ter tu como pai, de saber que eu tenho um pai que me ajuda a fazer tudo que eu precisar, sei que eu posso pedir pra ele, que ele vai fazer pra mim. E que nem meu avô disse no dia de sua avó, no dia da morte dele, ele é verdadeiro campeão, sempre fazendo as coisas que é necessário fazer
e muita coisa assim. Não importa a deficiência dele, ele faz por mim o que muita gente não faria. Eu amo muito ele. Te amo muito. Te amo. Gloria, 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 Victoria. Ja, mit Herz und Hand, Leben in der Hand, fürs Vaterland. Die Vöglein im Walde, sie sagen so wunderschön, in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. In der Heimat, in der Heimat.